E aí, Akita, a gente estava falando antes aqui, quando a Dani entrou em contato contigo lá para a gente fazer esse episódio aqui, eu mandei um áudio falando sobre o AI 2027, que é a primeira vez que eu escutei falar dele, deve ter um mês e pouquinho, e eu fui dar uma olhada lá e, bom, eu sei que a tua frase que você usa aí, que tá por aí, cara, o teu nível de empolgação com inteligência artificial é inversamente proporcional ao teu conhecimento. É isso, né? Trademark, eu vou colocar vou fazer uma camiseta com Tinha essa que frase. tinha que ter uma camiseta com essa frase. Mas assim, o que esse artigo sugere é que, mantendo o que está acontecendo hoje, com o investimento e tudo mais, do jeito que está, em 2027 deveria surgir a inteligência artificial geral, a AGI, e isso, nesse momento aí, como humanidade, a gente faria uma escolha que, a gente desaceleraria ou a gente continuaria andando pelo mesmo caminho e a gente correria o risco de, em 2030, a inteligência artificial se voltar, um dos cenários Sim. possíveis é se voltar contra nós e aí a gente meio que tá na roça, não é? Exatamente. Inclusive, eu vou pegar esse gancho, porque aí tem um assunto que é interessante, que é anterior a esse reporte 2027. Por que ele é tão impactante? Porque uma série de pesquisadores, teoricamente os especialistas na área, se juntaram e resolveram Imagina um monte de pesquisador junto, falou, com todo o conhecimento que nós temos, se continuar desta forma, aonde vamos chegar? E aí o que você vê é um relatório catastrófico, fim do mundo, etc. Fala, pô, se esses caras estão dizendo isso, então fudeu para todo mundo, né? E aí é engraçado porque até na chamada que vocês fizeram para mim para colocar no Instagram, tem ela colocar especialista programador em IA, não sei o quê. E é engraçado assim, eu não me considero um especialista em IA, né? E aí todo mundo. E se eu não falo que eu sou especialista, aí as pessoas falam, então não precisa ouvir esse cara. Agora, se eu falo que eu sou especialista, vai, não é especialista. Aí sempre tem. Que dilema. O que torna um cara um especialista na área, né? Então, agora, o que é esse repórter de 2027? Ele é um monte de opiniões. Tem uma série de dados empíricos, por exemplo, se GPUs continuarem evoluindo nesta velocidade, se tem uma série de premissas, então existem várias premissas. Agora, o paper em si, ele não é um paper acadêmico. Tipo, ele não tem cara de paper acadêmico. Ele é basicamente um conto de ficção. Se você lê o que está escrito ali, ele literalmente conta uma história. Então, ele fala assim, para não chamar de OpenAI ou de Gemini, vamos chamar de Open Brain. Ele é uma história sobre como o Open Brain vai da versão 1 até a versão, acho que 5. Então, como o Open Brain versão 1, ele ajuda a criar o Open Brain versão 2. E aí é tão ficção que se você lê o que está escrito ali, ele começa assim, não, porque aí o exército americano vai se interessar e a Casa Branca vai chamar, mas aí haverá espiões chineses e aí a China também vai querer entrar na corrida. Então já não é mais um paper técnico, ele começa a escrever uma história. Então é como se você pegasse o Tom Clancy ou Michael Crichton, coloca ele, cara, o que você acha de IA? Ele faz o Jurassic Park de IA, por exemplo, entendeu? Entendi. Caçada ao Outubro Vermelho, uma coisa do tipo. Só Entendi. que ele é literalmente uma história de ficção sobre essa Open Brain, que quando chegar em 2027 vai estar na Open Brain 5, e com isso acabou tudo. Então isso é um chute tão longo, mas tão absurdamente longo, que se eu pedisse pro ChatGPT escrever, ele escreveria algo assim mesmo. Tá. É uma coisa bem nesse nível. Aí, por que tem os nomes pesquisadores e tem, de fato, algumas informações empíricas que parecem fazer sentido, aí se você lê ingenuamente aquilo, fala, isso faz sentido. Mas não tem nada o que a gente chama de hard evidence que diga que isso é possível. Não é nem que quando vai ter, se é possível ter. Então eu não veria isso.